Agradeço a todo mundo por ter vindo. Desculpa pelo trânsito que teve na cidade, parece que está tudo travado lá fora. Agradeço muito a Carla Lima, que ajudou muito para esse bebê nascer. Os e-mails que eu mandei de madrugada, com o meu jeito radical de fazer as coisas, mas esse livro saiu até que com um trabalho bastante intensivo. Então, vamos começar a bater papo sobre esse projeto, sobre a África, e vai chegar a gente normalmente daqui 45 minutos, vamos descer para tomar um bom vinho, um suco e assinar os autógrafos. Bom, beleza, então minha voz está ok? Sim. Tá bom, tá perfeito. Então, nessa apresentação, eu pensei em dar um contexto do livro, porque o livro vocês vão ler, é um romance, uma ficção, que acontece no meio militar, diplomático, que começa num país da África do Norte, um mistério, não vou falar, e que desce para a África Ocidental e depois tem outras histórias, não vou estragar o livro. Mas o contexto do livro é a África. Eu acho que a África é um dos continentes mais misteriosos que hoje existem. E eu vou tentar falar da África de hoje, o que a gente poderia esperar da África. A gente mal entende o Brasil, que nos dá uma surpresa por dia, é um país só. Imagina a África com 56, talvez mais, países e territórios. Uma certeza, vocês podem sair daqui com uma certeza, é que a África é para os mais fortes. Eu acho que isso consta no livro, é para os mais fortes. É um continente ainda que está, poderíamos dizer que é radical. Vou tentar explicar por quê. Quando a gente fala da África, na verdade a gente tem vários clichês. Talvez o primeiro clichê é que tínhamos o homem branco, digamos, europeu, ocidental, alguém, até o árabe na verdade, teve que conquistar a África. Tivemos que submeter a África. Isso da colonização francesa, 1800 e pouco, 1880. Aí você vê umas coisas que são muito interessantes, eu acho. O africano submisso, mas o africano ajudando o francês a colonizar outro africano. Você vê que são várias etnias, tribos, só pela roupa. Aí tem um pitaco também sobre a história da África, a conquista, como ela foi. Depois de conquistar, de maltratar, colonizar, tem a fase de evangelizar. Vamos salvar a alma do africano. Já que conquistamos, vamos salvar. Igrejas, jesuítas, ordens religiosas. Senhores. Depois de conquistar, evangelizar, salvar a alma, agora vamos ajudar. Isso nos anos 60, a Unicef, as ONGs, todo mundo vai ajudar a África. A gente se coloca naquela piedade, vamos ajudar o africano. Não perguntamos se ele quis ser ajudado ou não, a gente vai ajudar. Isso é um resumo muito superficial dos anos 70, 80, 90. E hoje em dia, de 2000 para cá, temos que salvar a África, temos que proteger. Então passamos da colonização, a evangelização, depois ao humanitário, boa consciência, vamos salvar a África, vamos proteger. Contra quem? Boko Haram, islamismo, terrorismo, guerra étnica, genocídio. E a ONU. A ONU, as diferentes operações que tem na África. Tudo isso, todos esses clichês, na verdade, na minha opinião, vêm de dois motivos. Primeiro, a África tem um problema de fraqueza. Você não vai ajudar uma pessoa que está mais forte do que você. Nem vai proteger ela contra ela mesma. Você se dá esse privilégio, esse dever humanitário, de segurança, porque você acha que a África precisa. Ela te deixa. Você consegue entrar num país de tanque. No Brasil isso é impossível. Andar num tanque da ONU no Brasil. Pode mudar, mas de momento não. Porque tem soberania. Na África até soberania, tá, vai lá, vamos salvar as pessoas. Você perguntou para elas, tem um governo, chamou o governador? Não. A ONU. No Brasil isso é impossível. E outra coisa também é que a gente não conhece a África. A continente negro. Eu acho que a maior falácia que existe é falar que a África é o continente negro. O africano se sente africano, ele não se sente negro. Essa questão em francês fala da negritude, ela nasceu nos Estados Unidos, no Caribe. Os grandes intelectuais do sentimento de sentir negro são aqui. No Caribe, em Harlem, na França. Eu não vou dar os nomes para não parecer muito universitário, eu colocarei mas Aimé Césaire, Léopold Sédar Senghor, são frutos da escola francesa ou da escola americana. O africano se sente africano.
Não se acorda e fala, eu sou negro. O que quer dizer aqui? É que o africano ele é consciente da diversidade dele. A gente fala muito hoje no Brasil, no mundo ocidental, da diversidade, mas a gente chegou depois de 500 anos, ou de 1000 anos, de erradicação da diversidade. A gente é muito homogêneo. Só vem nessa sala. Todo mundo aqui é católico, vai protestante, fala português, conhece Jerusalém, conhece Dom Pedro Cabral, o descobridor do Brasil. A gente é muito parecido. Na África tem mais de 1000 idiomas. Tem mais de 1000 etnias. Eu vou tentar mostrar isso para você de maneira visual. Esses são os idiomas que se falam na América Latina. É bastante chato, entediante, não tem nada. É português, Spanish, um pouco de inglês, não sei onde está aqui inglês, na parte Suriname, e um pouco de francês nas colônias francesas, nas antigas colônias francesas, Guiana. Chato. Então, você pode mandar, sabe, você clica aqui no Facebook Live daqui, todo mundo aqui te entende. Você fala aqui em espanhol, todo mundo aqui te entende. Vamos ver como estava a América Latina antes. Estava assim. Esses são os setores linguísticos, os principais. Só que a gente fez um genocídio, não estou fazendo julgamento, odeio o julgamento do passado, mas o que aconteceu? Essas são as grandes famílias de idioma indígena que tinha. Grandes famílias, significa que tem muito mais, esses são por grupos. E deu isso, porque teve um extermínio desses povos aqui, por vários motivos. Então, a gente não tem diversidade, na verdade, desse ponto de vista. A gente é muito homogêneo, e estamos falando da diversidade. Imagina lá na África, por exemplo, vamos pegar um país que é a Costa de Marfim, Côte d'Ivoire. Nesse país tem 60 idiomas. Imagina o Brasil com 60 idiomas. Os mesmos problemas que você tem. 60 idiomas porque tem 60 povos diferentes. Tem os povos daqui, povo do mangue. Não fala o mesmo idioma que o povo aqui da savana. Por quê? São várias culturas. Os problemas do cara do mangue é a cobra, o mosquito. Aqui o problema dele é a seca. Vários idiomas. E você tem só aqui, são as grandes famílias. Se você vê que essas famílias linguísticas, são famílias étnicas, ignoram as fronteiras. Aqui o Ghana, a família Baulé vai até o Ghana. Essa família aqui de idiomas, ela vai até o Libéria. Só que aqui língua oficial é inglês, aqui é francês. Você começa a ver as problemáticas da África. Diversidade étnica e linguística, que o colonizador, digamos, a modernidade não exterminou. O português tentou entrar aqui, mas apanhou, saiu. No Brasil ele conseguiu fazer os bandeirantes e terminar com as culturas indígenas. No México, o Cortés, o espanhol, acabou com os astecas. Aqui o homem branco não conseguiu. E ficou desse jeito, é super rico. A gente tem essa diversidade. Você olha para esse país, por exemplo, e você vê a história da humanidade. Esses idiomas não mudaram faz siglos. Angola, igual. Grandes famílias de idiomas no Angola. Onde tem idioma, você tem etnia diferente. E o português, apesar de tudo, não conseguiu acabar com isso. Nigéria, o maior país da África, 140 milhões de habitantes. Acho que é o primeiro produtor de petróleo da África. Olha a riqueza linguística de povos que tem nesse país. E o Boko Haram fica aqui. E quando você vê o Boko Haram, a gente acha pela mídia que o Boko Haram é muçulmano. Ok, mas é essa etnia, o Kanuri. E essa etnia odeia essa etnia aqui, porque o petróleo está aqui. Esses caras no século XIX desciam daqui para estuprar, raptar, sequestrar o povo daqui, que era o povo fraco, do mangue. Só que a natureza, a geologia, ela é escandalosa, tudo o petróleo está aqui. Então esses caras ficaram ricos. Eles não gostam desses caras. Então quando o Boko Haram nasceu aqui, o exército que está dominado pelo Sul falou, eu não vou lá, eu não vou morrer por esses caras. Porque quando você massacra um povo, a lembrança fica 1000 anos. Quando o exército brasileiro foi na Europa, se portou bem. Você vai na Itália e falou, sou brasileiro, fui de militar, você está bem recebido. Você vem de outros países, fala, eles lembram. Esses povos daqui lembram do passado. Então não funciona o exército nigeriano. Por que estou falando isso? A diversidade da África é uma riqueza extraordinária do ponto de vista cultural, linguístico, músico. A música da África muda o mundo. A moda e tudo, mas do ponto de vista econômico, quer dizer, político, estão vendo que essa diversidade é uma panela de pressão.
Porque a gente pensa, como ocidental, Estado-nação. Camarões, Nigéria, Benin. Eu gosto desse mapa porque você vê que nem os países aparecem. Tem que fazer um esforço. E o homem africano não se sente negro ou nigeriano. Ele se sente dessas etnias. E o Yoruba aqui, que tem muito Yoruba em São Paulo, no centro. Para quem entende do Yoruba, tem muito Yoruba no centro. Ele está à vontade aqui e aqui. Essa fronteira é totalmente natural, totalmente artificial. Então, talvez uma primeira conclusão. A África é um continente muito diverso, que a gente não consegue entender pela nossa cabeça de homem ocidental. Que a gente vive na homogeneidade. É a Europa, todo mundo é branco, de ponta a ponta, todo mundo conhece Jesus, Jerusalém, Moisés. Mundo árabe, todo mundo conhece Meca. Lá não tem isso, aqui não tem isso. Bom, quando a gente fala da África, na verdade não existe. Existem várias Áfricas. Vamos já primeiro tirar as partes da África que eu acho que podem poluir nossa visão. Quando você vê uma carta da ONU, a África é isso. Só que, sinceramente, essa parte aqui da África do Norte, ela não olha para a África. Ela está na África por acidente. Eu sou marroquino de estar na África por acidente. A nossa cabeça está aqui, está no Oriente Médio. Aqui você tem a Meca do islamismo, que é onde a gente faz a peregrinação. Aqui você tem Bagdá. Eu não sei fazer o laser, talvez alguém saiba fazer o laser, mas eu só trabalhei com TI, não sei mexer com laser. Eu não aprendi isso, só mexer com laser. Tá aqui? Opa, aqui? O fio tá... o fio, tá tudo bem, tudo bem. Então, a África do Norte, é fácil resumir. É uma região, eu nasci aqui. Uma região que olha para o leste. A gente é um Oriente Médio projetado no Ocidente. Então, a nossa mãe chama Arábia. A Arábia começa aqui e vai até aqui. Aqui tem a Pérsia, o Irã hoje, e aqui está a Turquia. Então, tudo o que acontece aqui nos interessa. Música, religião e tal. O idioma. Só que a gente é muito perto da Europa. Então, a gente olha os biquíni de Ibiza e temos o Alcorão. Por isso que a gente tem neurose. E por isso que a gente é uma terra onde sai muito terrorista. Porque temos neurose. Vou mostrar para vocês. Aqui, Marrocos. Aqui, Canárias, Espanha. 95 quilômetros. A televisão da Canárias você recebe. Então você pode indoctrinar aqui as pessoas. Ela vai ligar a televisão, ela vai receber o canal de lá. E vocês veem aqui, até a areia do Saara, ela vai fecundar as Canárias. Esses ventos de altitude, eles vão colocar semente lá nas Canárias. Marrocos e Espanha, 14 quilômetros. Você vai tomar café em Tanger, você vê a Espanha. Só que aqui, por exemplo, na Espanha, casamento gay está na lei. Aqui a gente ainda está batendo em gay. Então, essa neurose nossa explica muito o que acontece nessa parte do mundo. Toda a parte lá. Essa parte não é africana para mim. Ela é africana por acidente. Mas está na África pela geografia. Então a gente vai ver que tem ligações com o resto da África. A gente olha muito para a Europa. Com esse mapa eu estou ganhando pontos no Marrocos, na verdade. Esse é o Marrocos histórico. Acho que foi século XII. A gente dominava do Senegal até a Espanha. Então, Ibiza era muçulmana. Imagina a Ibiza muçulmana. Ibiza foi fundada por muçulmanos. Barcelona era a cidade muçulmana. Saragossa, toda a Espanha, boa parte da Espanha, digamos. Lisboa era a cidade muçulmana. A nossa extensão territorial, a gente olha, como eu já falei, para cima, para a Europa e para cá. Esse mar de 14 quilômetros que a gente viu, ele foi feito para ser atravessado. Entendeu? Você viu o português atravessou o Atlântico, que tem quantos? 8.000 quilômetros. A gente tem 14 quilômetros. É fácil de atravessar. Então, a parte da África do Norte, ela é meio híbrida. Ela olha para o leste, olha para o norte. Outra parte da África que a gente não vai ver hoje, é mais por preguiça, porque ela é africana, só que ela é muito diferente. É a África do Sul. A África do Sul, ela olha mais para cá. Ela olha para a Austrália, para o Oceano Índico. Aliás, tem muito indiano que mora na África do Sul. E quem se interessa pelo apartheid, tem que ser um pouco doente para se interessar pelo apartheid, mas se você se interessar pela história do apartheid, você tem que ter um status específico
para os indianos na África do Sul. Porque os ingleses trouxeram os indianos para controlar a África do Sul. E o famoso Gandhi morou na África do Sul. Ele se treinou intelectualmente, se preparou como, acho que foi funcionário público britânico na África do Sul. E não me pergunte das relações raciais entre negros e indianos na África do Sul. É complicado. Então, toda essa parte aqui da África do Sul, talvez essa parte aqui do Madagascar, Seychelles, olham para o Oceano Índico, mais para a Ásia. Antártica, não olham muito para a América Latina, são mais para cá. O que me interessa mais é que o contexto do livro, na verdade, é essa parte aqui, que é enorme, que todo mundo chama de África subsaariana. Essa parte chama de África Austral, aqui é a África subsaariana, que é um pedaço enorme. Você vê que o ser humano é assim, ele gosta de desafio. Apesar de eu falar que a África do Norte olha para cá e para cima, sempre teve comércio, invasão, conquista. Só que aqui você tem, aqui chamar o Sahel. Aqui tá, a França está aqui hoje em dia, no Mali, no Níger, com a operação contra os terroristas da Al-Qaeda. Essa parte chama Sahel. Aí tem que voltar no vocabulário. O vocabulário é muito importante, que infelizmente nas escolas não se ensina mais etimologia. Quando você sabe a origem da palavra, você ganha uma boa consciência. O Sahel significa litoral. Você vai ver um monte de jornalista, vai falar Sahel, Sahel, Sahel. Só que o que significa Sahel? Litoral. O que é um litoral? Porque aqui é um oceano, um deserto. Poderia ser água, só que é areia. Aonde você vê os pontos vermelhos são etapas do comércio transsaariano, que ia por camelo. E você vê que não tem água. O único ponto de água são os pontos laranja. Quer dizer, laranja não, verde. Só que daqui para lá são 3.000 quilômetros. Você pode fazer 3.000 quilômetros sem ter um ponto, um poço de água. Mas o homem, o ser humano, passa pelas tribos que estão lá, que conseguem passar. E esse Sahel aí, ele divide a África em dois. E a África sempre vai ser dividida em dois. Porque esse deserto, aliás, está aumentando pelo câmbio climático. Então, o povo de lá de cima, ele não pensa no povo daqui. Só para fazer comércio, invasão, comprar ouro, comprar escravo. Mas não tem a comunhão ética, filosófica, cultural, nacional que você pode achar dentro da Europa. Porque você vai de Lisboa para Moscou, tranquilo. Você não consegue ir tranquilo do Marrocos para o Senegal. Não tem jeito de ir tranquilo. É uma aventura. E você depende de pessoas especializadas para te colocar nos caminhos, senão você morre. Você pode ter 500 quilômetros sem um poço de água. Esse deserto vocês têm aqui na América Latina, só que às vezes a gente não sabe. Aqui você vê, eu tentei pegar um negócio pela economia, porque a economia explica muita coisa. Você vê o Mercosul laranja, e você vê em verde a Aliança do Pacífico, que é o Mercosul do outro lado, da parte de Colômbia, Peru, Chile, México também está dentro. E eu me perguntei, por que o Mercosul nasceu entre Brasil e Argentina? Que Paraguai e Uruguai só colocaram, está no meio. O Mercosul, o que foi? Foi São Paulo que fez comércio com Buenos Aires. O resto que é uma fronteira difícil de passar. E a nossa geografia está fazendo com que o nosso comércio, até nossa política, esteja nessa vibe aí. A gente vai fazer sempre o Mercosul nessa parte do mundo, a gente está olhando para o Atlântico, uma parte do mundo que está em decadência, entre aspas, e os peruanos, colombianos, mexicanos estão olhando para o Pacífico, Califórnia e a Ásia. E, bom, eu posso fazer uma aposta, o Chile nunca vai entrar no Mercosul, nem a Colômbia, porque tem a fractura geográfica dos Andes e da Amazônia. Até você está vendo aqui, o Aliança do Pacífico, que tem uns 5 anos, já está olhando para a Califórnia, aliás, é um projeto inspirado pelos americanos, e para a Ásia. E a gente está condenado a conversar com os argentinos, não tem jeito. É a geografia.
Tem que fazer desse jeito. Tem jeito. Bom, eu falei que esse deserto aqui, ninguém consegue passar vivo. Não, tem gente que consegue, mas gente extraordinária. Hoje não, hoje tem avião, mas na época. Esse rapaz aqui merece vários livros e filmes, chama Ibn Battuta. É um marroquino, um pouco demente, como todos os marroquinos, eu conheço vários. Esse cara é demente, mas extraordinário. Ele foi doutor em religião. Aos 18 anos ele falou, eu não vou conseguir ser chefe da mesquita porque tem um monte de panelinha, politicagem, vou viajar. O cara foi para a China, sozinho. Esse rapaz é muito interessante porque tem uma visão, ele mostra o papel do islamismo na África. Ele falou, eu vou só onde tem muçulmano, porque o muçulmano vai me abrir a porta da casa dele e vai me dar comida de graça. Está escrito. Então, ele foi na China falando, não gostei. Eles são paganos, são bárbaros. Ele foi para a Indonésia, que é a última região de presença muçulmana. E tem as cartas dele são fantásticas. Ele é um pouco fanático, não diria fanático, ele é intolerante, ele vê um mundo preto-branco, muçulmano ou não. E está nem aí para o branco e preto. Quando ele está na África, o que interessa a ele é saber se é muçulmano. Se ele é católico ou outra religião, não gosta. Então você vê essa força do islamismo está acima das raças. Isso explica muito o avanço do islamismo hoje na África, está avançando muito forte. Eu gosto dele porque ele é contraditório, ele é muito humano, na verdade. Ele também, quando você pensa em religião, tem que ter isso na mente. Ele foi para as Ilhas Maldivas. Que ele foi aqui, como ele é religioso, ele chegou aqui em Calicut, na Índia. O sultão de Calicut falou, você é bom, você vai ser juiz. Falou, ok, mas eu não gosto de fazer... Não, você vai ser juiz, senão eu vou te matar, tá bom. Ficou lá 2 anos, comendo bem, mas juiz. Ele não estava nem aí para as coisas dos índios lá, dos indianos lá, sabe, problema empresarial e tal. Aí fugiu. Fugiu, caiu aqui nas Ilhas Maldivas, que são paraíso hoje de turismo. Chegou nas Maldivas, falou, cara, que bom, sou mulher pelada. O que faço? Eu sou muçulmano, não posso casar com mulher pelada? Ficou pensando, falou, cara, depois de ter morado aqui 1 mês, eu vi que eles são muito éticos, então eles são muçulmanos sem saber. Então vou casar. E casou com 20. Isso que bom ser religioso, conhecer os textos. Sempre tem que... Casou com 20 e sempre abandonou as crianças dele. Então tem um monte de descendentes desse rapaz, aqui. Essa história hoje as Maldivas são paraíso turístico e tal, mas são parte eu acho que são parte da organização do Estado Islâmico, são país islâmico. Talvez por ser rapaz. Ou seja, a diplomacia das crianças, do sexo, da reprodução. E no Brasil a gente sabe muito disso também. Outra coisa que eu queria desmitificar é essa coisa que escutamos, que a África é vítima do colonialismo. A África é vítima do homem branco. Claro que tem colonialismo e o papel do homem ocidental, que foi muitas vezes negativo. Mas isso acho a maior ofensa à África, achar que a história começou com o colonialismo. A história começou bem antes. Essa mapa do Marrocos em 1591. O Portugal estava apenas encostando no Brasil, começando a brigar com os índios. Olha onde o Marrocos estava indo. Até aqui, agora em Mali, aqui em Mali, Tombuctu. E o que o Marrocos foi fazer lá? Dominação. Comprava escravos, mandava para o Marrocos, comprava sal e instalou o islamismo. O que quer dizer aqui? Que a África não esperou a agressão ocidental para ter problemas. A história dos povos é relação de forças. A gente no Brasil tem uma sorte, que a gente está tão longe do mundo que ninguém vai querer nos invadir. A gente está longe, mas eles estão perto. E o Saara, quando você tem uma pessoa motivada, o cara te invade. Um dia eu vou aprender a usar essa coisa. Eu não consigo mais usar, tá vendo? Não consigo mais usar. Vamos usar assim. O colonialismo, ele foi uma coisa muito curta, 100 anos, 150 anos, então na história da África pouca coisa, mas ele deixou umas mudanças fortes, então isso morreu. Vamos trabalhar assim. Você vê aqui, por exemplo, que esse é o norte do Marrocos. Quando a França, a gente ficou colônia da França nessa parte aqui e da Espanha aqui. Quando a França e a Espanha saiu, falou, cara, não quero mais ouvir falar de vocês não querem de mim, fizeram guerrilha e tal, tchau.
deixaram áreas sem fronteiras, porque eram áreas militares, tinha nada, a França não fez as fronteiras. Até agora estamos brigando por essas áreas. Aqui o Saara Ocidental e aqui o leste do Marrocos, aqui é a Argélia. Então, do colonialismo, o que aconteceu? Quando a Europa, os países ocidentais saíram da África, eles se livraram. Também quem iria aceitar uma transição? Imagina você, eu sou no Brasil, imagina você falar para a França, fica um pouco comigo 20 anos e me resolve o problema das fronteiras, negocia meu nome na ONU. Nenhum povo iria aceitar isso. Só no Brasil que teve aquela transição, Dom Pedro II, Tatati, saiu do Portugal, mas que? Porque foi a mesma matriz. Você não podia explicar para o povo africano, o colonizador vai ficar até resolver seus problemas com seus vizinhos, fazer fronteiras. Nenhum povo ia aceitar isso. Então, essa África hoje em dia mudou muito. Essa África mudou muito pelo colonialismo. Eu falei que foi curto, mas foi muito forte. Imagina uma pipoca que você coloca no micro-ondas. As coisas que iam acontecer na África em 200 anos, aconteceram em 50 anos. Esse é Abidjan. Poucas pessoas poderiam pensar que isso é uma cidade africana, mas isso é Abidjan. Era Mangue. Abidjan, capital da Côte d'Ivoire, Costa de Marfim. Isso era Mangue. E pela colonização, teve a cultura do cacau, do café, e virou um país emergente. E na história da Costa de Marfim, conta também essa história do colonialismo na África e das sequelas deles. Ele deu lugar a uns fenômenos que ninguém pensou que a Abidjan ia ser desse jeito, tão rica. Outros países que ninguém pensou que iam ser tão pobres. A história da Costa de Marfim tem várias fases. Essas fases explicam muito a África. Eu acho bom conhecer um pouco a Costa de Marfim, porque a fase dourada é do Houphouët-Boigny. Esse rapaz aqui à esquerda foi conhecer o Kennedy Ajaki e montou uma nova capital. A Brasília é deles. Todo mundo faz besteira, até Costa de Marfim. Chama Yamoussoukro. E, bom, como tinha muita grana, como o Brasil nos anos 50, colocou aqui estátua de ouro. A época do Houphouët-Boigny são anos 60, 70, 80. A época do cacau, do boom do cacau. E, na verdade, ele prorrogou o colonialismo. Por que falei que o colonialismo era como um micro-ondas? Porque ele mexeu com os povos. Tinha o povo do Mangue que não falava com o povo do interior, não falava com o povo da serra. Porque não tinha comunicação, não tinha infraestrutura. Quando você coloca cultura intensiva de cacau na costa, você chama mão de obra. E o cara da savana fala, tchau, eu não vou ser mais pobre, eu vou na costa. Para trabalhar 4 dias por semana, curtir a minha vida. Você tem um mix étnico muito forte por causa disso. E hoje em dia, esse mix étnico mudou tanto a cultura do país que você tem fenômenos que são totalmente absurdos para a gente. Por exemplo, a Costa de Marfim, a Côte d'Ivoire, eles são conhecidos por uma arte chamada sap. O sujeito mora numa favela, não come bem, mas está muito elegante. Eles têm um MBA na elegância. Porque você misturou povos que não tem nada a ver um com o outro e colocou numa área difícil, degradante, que é favela. Várias vezes tem subemprego, tem doenças, e as pessoas se inventam para manter a autoestima. O africano, por isso que ele é muito criativo e nos ensina tanta coisa, olha, eu tenho outras fotos, eu acho, aqui, as condições são ruins. Ele mora num cortiço. E você vê o esmero, a elegância da pessoa. Por isso que ninguém entende a África, na verdade. Essa é a minha teoria. É difícil de entender. Outros povos estariam pedindo, sei lá, deitados no chão, sem comida, desnutrido. Eles estão por cima. E quem conhece marfilianos passa por isso. Eu nunca vi gente tão elegante do que as pessoas da Costa de Marfim. Falei do que aconteceu com as migrações. A França chegou na Costa de Marfim, está aqui, e colocou cacau. Cacau precisa de água, na zona mais perto, é como o Brasil, na zona mais perto da costa que tem mais água, mais chuva. Os povos de cima, todo mundo foi. Aí você tem uma coisa que a gente não consegue entender, o racismo. As pessoas da Costa de Marfim falaram, cara, não, ele não é daqui, ele não vai poder votar. Inventaram, chama ivoirité, que é ser da marfilha. O que a gente chamaria aqui um fascismo.
um racismo. É uma coisa totalmente absurda. A gente, com nossas cabeças, que passou pelo nazismo, a Segunda Guerra Mundial, Hiroshima, a gente não consegue entender isso. Só que aqui você tem muitas guerras étnicas com a intervenção da ONU, até na Costa de Marfim, por esse conceito besta de ivoirité. Então você não existe, posso te matar. Esse conceito saiu dos anos 90, está muito recente. Tem gente que ainda acredita nisso na Costa de Marfim. E são coisas que escapam totalmente ao nosso conhecimento, à nossa história, nós de ocidental. Existe na África. As migrações na África são uma coisa bastante alucinante. Esses são os mapas da migração hoje em dia para a Europa. E você vê os fluxos que tem. A maioria dos fluxos passa pela Líbia. Caiu o Gaddafi, virou lá open bar. Virou open bar. 5 mil euros para passar o imigrante, dá muito dinheiro. E você tem gente aqui no sul da Europa que acha fazer o bem e abraça os imigrantes, não sabendo que talvez eles estão ajudando as máfias. Mas contra o ser humano você não pode ir nada. Se o sujeito quer ir para a Europa, ele vai para a Europa. Marrocos fechou bastante. Você vê que o fluxo é muito pequeno. Fechou a fronteira com a Europa. Não passa poucas pessoas. Senegal também fechou. Mas passa gente ainda. Eu conheci um rapaz, um brasileiro, que fala a diário com aqui, Eritreia, um país que tem 30 anos, que era parte da Etiópia. Esse rapaz aqui, ele recebe os eritreanos em Guarulhos, cheio de grana no bolso, de onde vem a grana não sabemos. Ele leva até Colômbia, Porto de Turbo. E de Turbo, outra máfia leva até o Panamá, Costa Rica, até o México. Demora 3 anos para chegar. Uma vida. Essas pessoas são motivadas. E contra isso você pode fazer nada. Você pode matar se quiser, mas nem isso. E o rapaz daqui, ele da Bahia, me conta, eu pensava que ele mentia, não mente. Quando eu verifiquei, eu conheço bastante a Colômbia, ele passou por lá mesmo. Então, você pode nada como uma pessoa que quer atravessar o mundo e gastar 3, 4, 5 anos para chegar no que ele acha o lugar onde ele tem que morar. E a África representa isso hoje em dia. Ela estamos não sei se vocês lembraram daquele que se falava nos anos 2000, a aldeia global. Estamos virando mesmo uma aldeia global. Uma pessoa que está aqui, o problema de uma pessoa que está aqui é o problema do cara que está na Itália. Não tem mais um país, na verdade. Qualquer coisa que acontece aqui no Nigéria é um problema para o Brasil também. A máfia nigeriana está no Brasil forte. A gente não sabe porque a gente não quer ver, mas estão aqui e forte. Então, qualquer problema que acontece nessa parte do mundo é um problema global, sobretudo da Europa. É bom ser estrela aqui, muito bom. Muito bom. Então, é isso que está acontecendo. Essa imagem eu acho extraordinária porque ela te mostra uma parte da África que a gente não sai muito aqui na América Latina, porque a gente é um pouco... A gente tem os seus problemas, a gente não olha muito para aquela região do mundo. Isso, então atrás é Marrocos e aqui o Golfo e a Espanha. Aqui acho que Ceuta ou Melilla, não importa, é no norte do Marrocos. Mas é uma cidade espanhola. Você vê a loucura da situação de hoje. A cerca de 8 metros, são 2 cercas de 8 metros, cheias de farame, sei lá, de parafuso, e as pessoas passam. Então você não pode mais ser rico no seu lugar. Não existe mais Suíça, na verdade. Se o africano está com problema, você em Zurique está com problema também. O cara chega em você. E você vai fazer o quê? Vai matar? Não dá. Tem que resolver os problemas das pessoas. Isso me lembra muito o Rio de Janeiro. Você vê? Opulância e desespero. Igual. Só que, agora você é um pouco polêmico, a Europa pôs o trabalho dela. Ela desenvolveu o povo dela. Ela nunca quis ser desse jeito. Os caras trabalharam. Fizeram a Revolução Francesa, as luzes, a industrialização, inventaram o Facebook. Enfim, foi a Califórnia, mas sabe? Fizeram o trabalho deles. Fizeram Mercedes. A gente não fez nosso trabalho, estavam com esse problema de desigualdade. Só que na Europa está virando o que chamam de quase o Rio de Janeiro. Quer dizer, o que chamam de morumbização. Você não pode mais estar rico no seu lugar. Virou que nem um Morumbi. Tira qualquer lugar. Você vê o terrorismo hoje em dia na Europa, e também isso. Você não pode morar bem, você mora em Londres, você sabe.
Eu fiz meu trabalho, desenvolvi meu país, matei meu rei, Cromwell, fiz minha revolução, fiz minha constituição, fiz meu trabalho bonitinho. Diz meus direitos, todo mundo, fiz a City, estou bem, eduquei todo mundo, mas se o cara vem do Paquistão quer te matar. Então você vai fazer o quê? Ele chama morumbização. Você é rico, fez tudo isso, o filho está na escola americana, está com uma parede de 8 metros, e o cara vem e te mata. Então você tem que achar uma solução para o cara de lá. Ele vai vir. Eu acho que está acontecendo isso na Europa com esses atentados que acontecem hoje em dia. É essa crua realidade. É a morumbização da Europa. Não tem solução. Enfim, se eu tivesse solução, faríamos o livro. Cena extraordinária aqui nas Canárias. Você está na praia, curtindo sua praia, e aparece uma criança desidratada. Passou aqueles famosos 95 quilômetros que eu mostrei para vocês no início. Na verdade, eles passaram um pouco mais longe. Demora 3 dias para chegar. E chega. E chega. Essa cena que achou extraordinária. Isso da fronteira norte do Marrocos. Vê o efeito mirador, cara. 10 metros, 12 metros. Essas mulheres, elas vivem carregando contrabando. Elas estão voltando da Espanha. Vão comprar coisa da China. O mundo é pequeno. O chinês fez coisa, sei lá, sabonete. Entrega na Espanha. A mulher entra, coloca 50 quilos, 100 quilos e volta. Olha como está quebrada as costas dela. E os homens estão no café. E os homens estão no café. Ó, te falei, os homens estão no café. O homem está dando ordens. Essas mulheres estão aí. Morre 2 por semana, mas tudo bem, ninguém liga. Elas vão na Europa comprar as coisas. E se você fechar a fronteira, falar, não, direito humano, fechar a fronteira, elas morrem de fome. Não tem solução fácil. Se elas não passar, não fazer esse trabalho degradante, as famílias não comem. Cena extraordinária. Eu acho que essa cena é o resumo da globalização. O do lado não é ruim da globalização, da globalização. Tudo bem, capitão? Esse é o resumo da globalização. Você vê, você chegou na hora certa. Obrigado. Você vê o policial espanhol, ocidental católico, já secularizado, já que passou da religião, já está na área dos direitos humanos. Você vê a mulher muçulmana velada, ninguém obriga ela a usar o véu. Ela quer usar o véu, a cultura dela. No chão, e ele com capacete. Talvez os filhos dessas mulheres fizeram o atentado de Barcelona. Eu não sou na polícia, não investiguei. O problema com o terrorismo, um dos problemas é que os caras morrem mesmo. Eles kamikaze. Você não pode conversar com ele depois. Mas você vê, é insustentável. E você vê a Europa está com um cara, um policial, que a Europa não faz mais crianças, fazer uma criança por família. E você vê o mundo árabe. Aqui não lembro da taxa do Marrocos, mas deve ser 4 filhos por mulher nessa região. É insustentável. Tem que ter um desequilíbrio muito grande. E você não pode morar tranquilo em Ibiza ou Marbella, falar, tá tudo bem, fiz minha parte, eu fiz minha democratização, dei os direitos a todo mundo. Não dá, não rola. O mundo mudou. Porque essas mulheres, quando volta para casa tomar banho, ela vai ligar o Facebook e está ligada na televisão desse cara. Ela também conhece a Kardashian, conhece todo mundo. Isso é insustentável. Todo mundo agora tem direito à felicidade. No passado, não. Era só comida. Agora todo mundo quer seu lugar no universo. E está insustentável. E o terrorismo vem também disso. Porque uma pessoa não se mata por fanatismo. Eu não acredito nisso. Por Deus. O cara que se mata, tipo em Barcelona, ele se matou porque ele resolveu um problema interno dele. Qual o problema? Não sabemos. Tem uma pouca ideia. Mas para você achar a força de você se matar, você tem que tá resolvendo um problema seu. Tem que ser no seu interesse. Aí você faz uma coincidência entre a religião islâmica, que nunca proibiu o fanatismo vai com a gente. O catolicismo vocês fizeram um grande esforço, se mataram muitos católicos, enfim. E acabaram com eu acho que acabaram com essa coisa. No islamismo a gente não acabou com o fanatismo, está ainda na nossa religião. Não estou reduzindo o islamismo ao fanatismo, mas ele anda com a gente. A gente costuma dizer, a gente não tem a vacina ainda para o terrorismo, não temos. Por fanatismo, na verdade. Não temos essa vacina ainda. E a pessoa que faz isso, ela coloca o chamado para o fanatismo, que anda com o islamismo também, com uma causa interna. Talvez ele não se sente bem na vida. Tem gente que tinha um bar em Bruxelas e do dia seguinte foi fazer Bataclan e matou. Como um cara que tem um bar vai matar em nome do islamismo? Ele matou, natural. Talvez ele estava se sentindo culpado por ter um bar.
talvez ele, sei lá, tem sempre um mal-estar. Você nunca viu um prêmio Nobel se matar no islamismo, nunca vi. Aliás, só se mata mané. Só se mata delinquente de baixo escalão, que vendia droga, não vendia grande droga, vendia maconha, ou se vende um cara meio louco, meio esquizofrênico, porque é muito fácil esse cara ter um problema tão grande que ele acha, no ato de suicida, uma maneira de sair. Só que, como se fala em português, o caldo de cultura é muito grande. Você vê essa imagem? Está tudo aqui. Você vê o medo com o ódio. E estamos em 2017. Todo mundo aqui tem Facebook, tem Instagram, e eles não se entendem, não vão se entender. Para mim, como se você está vendo a Idade Média com modernidade. Eles não pensam igual. Só que moram a 100 metros um do outro. Esse é o problema, que nem no Morumbi. Então, por que a África está ainda nesses problemas? Eu acho que a resposta também vem da política. Você vê que os políticos africanos, não todos, mas boa parte, a tradição, digamos, até agora, não querem sair do poder. O cara chega no poder, ele é bom. Ele é iluminado, eles falam bem, discursa bem, porque para tirar a França da África tinha que ser homem. A França não falou, vai multidão, não. A França se defendeu, matou muita gente. Inglaterra, Portugal, veio a guerra do Angola, durou 20 anos. Tinha que ter um pouco de garra e saber se organizar. Só que quando o cara chega no poder, começa a roubar. Eu não entendo. E quando ele começa a roubar, fica no poder, ele fica 30 anos. O presidente da Angola, dos Santos, saiu semana passada. Ele chegou em 79, eu nasci em 79. E não arrumou Angola. Você for a Luanda, não arrumou nada. País muito rico. Então vamos ver o exemplo do meu grande amigo, o Omar Bongo, presidente do Gabon. Esse rapaz explica, bom, ele morreu, Deus me perdoe falar mal dos mortos, mas é interessante a história do Omar Bongo. Omar Bongo, ele chegou no poder, acho que foi no final dos anos 60. Essa foto de 72. Foto de 82, com o presidente da França, 10 anos mais tarde. Foto de 95, com o grande amigo Jacques Chirac, grande presidente francês. Foto com Sarkozy, em 2012. O que aconteceu com o Omar Bongo? Ele não é burro. Ninguém fica no poder 20 anos. Isso é uma mensagem para vocês também. Não subestimem ninguém. Omar Bongo, ele chegou lá, não tinha religião. Era uma religião, animismo, uma religião assim. Não diria voodoo, porque não conheço bem. Chegou lá, ele viu como se movimentava o mundo, falou, cara, eu vou virar muçulmano. Aí ele ganha um monte de aliado no mundo islâmico. Qualquer besteira que ele faça, ele tem casa na Arábia Saudita. O famoso Idi Amin Dada, o do Uganda, que matou, ele virou muçulmano. E está certo, acho que morreu faz pouco. Ele passou 30 anos refugiado na Arábia Saudita. E a ONU não vai encher o saco dos sauditas. Não vai, porque tem petróleo. Esses caras são inteligentes, eles fazem escolhas. E quando você pega, é que nem na Idade Média, você pega a vassalidade. O Papa do Vaticano, ele foi inteligente, ele trabalhou com os franceses, que ele tem muito petróleo, o Gabão tem muito petróleo. É que nem o Catar, é um país de 1,5 milhão de habitantes, cheio de petróleo e de madeira rica, sabe? É genial. Um escândalo geológico, biológico, tudo está lá. Mas ele jogou a casa da França e deixou explorar o petróleo dele, e não fez a besteira que a gente fez com a Petrobras, de nacionalizar. Porque quando você nacionaliza a riqueza, os ocidentais ficam bravos. Quando você abre um pouco, você ganha tempo. Os problemas do Brasil de hoje talvez tenham a ver com isso. A gente nacionaliza a riqueza, pagamos o preço. Ninguém ajuda a gente. Eu nunca vi investidor vir para o Brasil, nem chinês, nem americano, falar, vou te ajudar. Você tem que... O Temer está agora na China, degradante. País como o Brasil, deve ter gente para vir para o Brasil conversar. Acho que não é o Gabão. O Gabão é 1,5 milhão. Só que a gente fala, não, o que é legal, a gente guarda para nós. O que é? Petróleo, Petrobras e construção civil, por motivos que não vou falar. A gente guarda, bem, os caras, você paga o pato. Esses caras são inteligentes. Eles abrem um pouco, todo mundo tem que comer, ele fica tranquilo. Ele vira um muçulmano, ganhou uma proteção. Mas eu pensei que ia ter uma transmissão de know-how entre ele e o Brasil, só que não rolou. Com o grande presidente Lula. O Lula foi lá, pensei que ia conversar, não conversaram. Essa foto acho que de 2010, eu não tenho a foto. Quem é esse cara? Esse é o presidente Hollande, que saiu em 2000... Quando ele saiu? 2017? Agora, Macron. 2017. Agora, saiu agora. Quem é esse cara? À esquerda. O filho dele, o Ali Bongo. Genial.
Genial, genial, genial. Tá lá. E o Ali Bongo continua essa história. Sou muçulmano, então não fala comigo que é xenofobia e estou roubando e dividindo com vocês, os europeus. Tá lá. Então, quando você faz isso com o seu país, se fica 40 anos no seu país, o que acontece? Isso bom para o Brasil, porque acho que estamos passando por esse momento agora. O que acontece? As pessoas boas, inteligentes e com um pouco de garra, vão embora. Você está roubando, eu vou embora. Aqui as pessoas vão para Miami, lá eles vão para Londres. Você viu muito em Londres. Paris, você viu, Paris também tem muito africano, inteligente, formado. O Yuri, você viu também, advogado lá africano e tal. Esses caras devem trabalhar no país deles, no que não querem mais, porque é muita roubalheira, não tem espaço. E tem muito brasileiro hoje em dia indo para... Só escuto isso. Vou embora. Então vai ficar quem? Vai ficar só bandido ou ladrão? É um risco que a gente tem. Claro, não nessa... Porque o Brasil não é o Gabon. O Brasil é grande e tal, mas a tendência, o risco é esse. A gente não pode entrar nesse risco. Então, quando você manda os bons para fora, o que acontece? As forças de segurança ficam fracas. É que nem um corpo humano. Você perde... Eu não sou bom em biologia, mas você perde os glóbulos brancos, a defesa, baixa a imunidade. Porque capitão, general, mas vou morrer para você? Meu, que disciplina você espera no exército do Gabon quando você sabe que seu chefe está traficando manteiga? Eu não sou militar, mas imagina como funciona um quartel. Você tem que respeitar seu chefe. Quando você sabe que seu chefe te pede, domingo, trazer o jipe para colocar nele manteiga, aquele robô do quartel, para vender no mercado negro, que disciplina você tem? Que moral? Não tem moral. Na hora H, você não vai se defender. Por isso que tem golpe de Estado a cada 5 minutos. Porque os caras não querem se defender. Não tem moral. O exército, meu pai era militar e me ensinou isso. Aliás, ele ficou 2 anos mandando embora do exército. Por isso, é disciplina. Você tem que respeitar cegamente o escalão de cima. Só que, como você vai respeitar um cara que trafica manteiga ou gasolina? Não dá. Então, os caras bons vão para a Europa. Ou tentam o golpe de Estado, ou vão para a Europa, enfim. Você fica sem defesa. O que você faz? Você fica frágil. Quando você desmoraliza as forças de segurança, você fica frágil. E você vê esses mapas aqui. Esse mapa de agora, 2017, a Amarante é uma empresa de segurança militar privada francesa. Só tem ex-militar francês lá que estão vendendo consultoria para a área de transporte de carga, de container, ou também para regime, política. Você vê os mapas dos riscos. Você vê a África está no lugar de destaque. Resultado disso. Porque hoje em dia você não pode roubar no seu quintal, falar, estou roubando no meu quintal. Não. Quando você rouba, os militares vão embora, o Estado fica fraco, professor de faculdade, todo mundo, os caras bons vão embora. Receita Federal, fica todo ladrão. Acontece, graças a Deus, que ladrão é incompetente. Costuma ser sinônimo. Então, o Estado Islâmico, que é uma franquia mundial do terrorismo, ele sabe disso, eles não são idiotas. Eles sabem que país está frágil, eles vão lá. Não é à toa que eles foram para a Líbia. Foram para Mali. A Mali foi a Al-Qaeda, mas é quase a mesma coisa que o Estado Islâmico. Egito, Sinai, a Al-Qaeda está no Mali, está no Níger. A Somália, aqui está tudo terrorista, enfim, está contaminado. Porque os caras sabem. E quando não é o terrorismo, é crime organizado. Ou local, como a máfia nigeriana, ou internacional. Você vê também que a nossa querida América Latina está bem problemática. Está bem problemática também. Mas não chega no que chega a África. Quase todo o continente está em vermelho. Temos outro mapa, eu acho. Sim. Esse talvez mais claro. Outra empresa, a Riskline, que fez esse mapa. O que importa as cores, a gente não vai entrar nos detalhes dos países, mas se você vê a catástrofe que é. E você vê que tem várias Áfricas. Tem país tranquilo. Namíbia, até África do Sul, apesar dos pesares. Marrocos está ok, você tem Angola está ok, mas o resto está bem problemático. E você tem uma coisa extraordinária, eu acho que é a volta como se fala em português? Os piratas, da pirataria, que na verdade nunca sumiu, mas voltou na África porque você não tem marinha. O cara que tem que ser amiral, ele fugiu. Está em Miami, está em Nova York, está estudando na Sorbonne, não quer ficar com você. As pessoas têm moral, apesar do que a gente pensa, quando vê as notícias da roubalheira que tem no mundo, as pessoas normalmente são morais e não aceitam um grau muito alto de corrupção. E você vê o grande hotspot, o ponto quente da pirataria, Somália. Então quando você compra o iPhone na China, ele tem que passar por aqui. Passa pela Somália.
Golfo de Aden. Senão ele passa por Cape Town aqui por baixo, mas aumenta o preço. Sabe disso? Aumenta o preço. Você tem muito tráfico aqui, muita pirataria aqui, não aparece no mapa, no Golfo de Guiné, frente ao Nigéria. Muito roubo, muita guerra étnica, exército está nem aí. Então o que faz o pirata? Ele vai lá. Ele sabe, o criminoso ele é oportunista. O terrorista não, ele é diferente. O criminoso é oportunista. Onde não tem fiscalização, ele vai. Eles roubam lá carga de petróleo. Frente aqui também a Senegal e Mauritânia. E temos na América Latina. Essas regiões não conheço bem. Conheço um pouco essa parte aqui do Equador, Colômbia, mas não sei por que está em hotspot aí. E, de novo, o papel da geografia no crime. Você vê aqui são os ventos e as correntes marítimas. E você vê que você não pode nunca escapar da sua geografia. Essa corrente que explicou a colonização do Brasil. Tem uma corrente que sai frente aqui, norte do Congo, Angola, e vai direto para o Brasil. Os portugueses, que eram gente muito inteligente, eles não saíam assim. Eles foram assim, caçando escravos, que os marroquinos mostraram para eles como achar escravos, e foram atrás. E quando chegaram aqui, era só descer um pouquinho mais, e subia tapete rolante para o Brasil. Esses ventos aí, você vê esse mapa, ele corresponde um pouco a esse mapa do tráfico de droga internacional, que tem hoje entre a América Latina e a África. Como os americanos fecharam bastante a parte do Caribe, depois do Pablo Escobar, do Narcos, que todo mundo assistiu, entenderam o recado, a droga está indo pela África, porque os caras não são burros. Eles sabem que não tem Estado de Direito, não tem força de segurança. Ou tem, são fracas, você captura. Em vez de matar o policial, o que os caras fazem? Eles vão lá e dão $1 milhão em caixa. A gente viu isso muito na televisão esses dias no Brasil. O cara vai lá e dá isso. Tem um país chamado Guiné-Bissau. O exército do Guiné-Bissau está capturado pelo tráfico de droga, colombiano e venezuelano. Tem pista de avião, sai barco, sai avioneta, pousa lá, $1 milhão, pum, continua pelo Marrocos ou pela Líbia e vai para a Europa. Então, o mundo está globalizado de verdade. O mundo está globalizado. Um idiota que fuma cocaína na Espanha, ele está acabando com África Ocidental e Brasil. A Luciana sabe que falou isso. Quando você é rico, você pode fazer besteira. A Europa já está rica, pode fazer besteira. Você pode usar cocaína se você quiser. Mas você está acabando com um país que nem teve o tempo de ser rico e de se equipar com o Estado de Direito. Sabe, o Brasil, um número que é assustador. Daqui até aqui, tem só 24 helicópteros. Você pega as forças policiais, Marcos tem uns 28. Mas daqui aqui, 24. Não vai conseguir, cara, contra o cartel colombiano, que ele freta avião. Aliás, fretaram um avião esses dias, não, isso faz uns 5 anos, que acabou desse jeito. Olha a ousadia dos caras, porque não tem Estado de Direito. O bicho ele saiu da Colômbia, Venezuela, voou, sem radar, ninguém, não sei quem está. Eu, quando passo o aeroporto, todo mundo me pergunta meu nome, onde eu estou indo. Abre a mochila, os caras atravessam o Atlântico tranquilo, ninguém fala nada. Chegou no Mali, pousou, tá nem aí, queimou o avião, pousou, que ele estragou o trem de pouso, como se chama? Trem de pouso, é isso, né? E queimou, tudo bem, pegou a droga, foi embora, e voltaram. E o país lá está lá que nem besta. Que você desmotivou as forças de segurança. Esse é um Boeing 727, tem um monte de usado no mundo, que é um avião que vendeu muito, nos anos 70, era seu Jumbo Jet que ia para fazer, sei lá, Miami, São Paulo. E tem um monte de mercado negro. Então, um Boeing novo, hoje em dia, vale $20 milhões, e nada. O Cabral ganhou $10 milhões só para ganhar as Olimpíadas. Então, metade de um Boeing. Então, imagina o cartel de drogas que não tem nota fiscal. Você pode comprar um desse por semana, cara, não tem problema. Então, a gente acabou de falar dos problemas da África. Então, você tem políticos que se mantêm no poder por muito tempo, roubalheira, incompetência, os bons vão embora. Então, dá nisso, você perde imunidade. Mas por que o cara fica no poder 50 anos? Não é só o terror, não é só o blá blá blá, não é só a televisão, o Facebook, tem outra coisa. É o fator étnico. Que esse cara se manteve no poder, ele é inteligente, falou, minha etnia é tal. O outro povo, o resto do povo não é minha etnia. Então, quando eu vou roubar, vou pensar mais na minha etnia.
Graças a Deus no Brasil, na América Latina, a gente não tem essa doença, uma a menos. Mas para pensar. Esses caras são sempre de grupos minoritários. Rara vez a maioria governa na África. Rara vez. Rara vez o presidente vem da etnia maioritária. Sempre vem da etnia minoritária. Por quê? A etnia minoritária costuma ser mais guerreira. Vê, por exemplo, o libanês católico na Síria. Vê, por exemplo, quando você teve a guerra na Síria agora, eu descobri, eu que sou muçulmano culto, entre aspas, descobri que tinha yazidi, que tinha católico na Síria. Eu não sabia disso. Porque eu pensei que a gente tinha acabado com todo mundo. Então, apareceram agora, estão pedindo asilo no Vaticano, aliás o Papa não ajuda muito eles, estão pedindo asilo na Europa, chama Católico do Oriente. Eu sinceramente pensava que era... Tem muitos. Tem Yazidi, que é uma religião muito interessante, que está no Monte Sinjar, no Iraque, onde as mulheres são guerreiras lá. E, enfim, é uma mistura de islamismo com catolicismo, é muito interessante. Eu pensava que estava erradicado. Por que os caras sobreviveram, sendo uma minoria? Porque sabem dar porrada. São armados. Todo libanês no Monte Líbano está armado. Kalashnikov. Por isso que o cara sobreviveu ao islamismo, ao wahhabismo que veio da Arábia Saudita. Para pensar. Como você conseguir sobreviver 1000 anos de agressão permanente religiosa se você não está armado? Essas minorias na África que tomam o poder são minorias guerreiras. Tem uma arte de guerra, uma arte de agressividade, uma articulação política maior que as outras. E quando o cara chega no poder, ele começa a mandar dinheiro para ele. Você imagina um mega mensalão, um mega lava-jato só para a etnia. Acho que no Brasil isso acaba com o Brasil, porque ninguém vai falar. A gente está inconformado no Brasil porque a gente não participou também da lava-jato. Mas se imagina todo mundo aqui estaria com 10 milhões de reais no bolso. A gente falaria diferente. Não estou acusando ninguém, mas imagina o potencial de corrupção que você tem. Porque para corromper 200 milhões de pessoas é muito difícil. Tem que ter muita grana. Nem a Venezuela consegue. Bom, eles são menores do que a gente, mas nem eles conseguem. Imagina para corromper 100 mil pessoas, é muito fácil. Muito fácil. Quando você chama o Gabon, o Nigéria, você tem petróleo à toa, ninguém te enche o saco, porque os americanos, os ingleses no caso, BP, fala, faz o que você quiser, só quero chegar na minha plataforma offshore, tranquilo. O cara rouba e manda para os caras dele, que ele coloca no exército, que ele entope de dinheiro. Então, esse fator étnico, aqui na América Latina, então, o problema da África também é esse. Não consegue democratizar as sociedades porque você tem um fator étnico que é muito forte. Para que você vai fazer eleições se o grupo maioritário vai ganhar? Quem não é seu grupo, você não vai aceitar. Você vai fazer eleições para inglês ver, mas na hora H do controle do governo, você vai achar um jeito para deixar o exército, a Receita Federal, o Banco Central com sua etnia. Aqui na América Latina o seu problema é diferente. É bem mais fácil de resolver. Bem mais. Como a gente viu no início da palestra, a gente acabou com as etnias. A gente é uma etnia só, mais ou menos. Uma etnia só, uma religião só e uma língua só, quase. Português e espanhol. O nosso problema é muito fácil de explicar. A gente está procurando fazer direitos humanos e prosperidade. Fome zero e dignidade. A gente não consegue. Temos dois inimigos. Primeiro inimigo, o adversário, é o Estado ineficiente. O nosso Estado, que fez a Constituição de 88, o Estado mexicano, que fez a Constituição não sei qual, que é muito avançada, não consegue te entregar o bem-estar. Não consegue. E não consegue te entregar o direito humano. Você vai na polícia, não consegue fazer o BO do que você quer. Tem lugar que a polícia não entra. Não vou dar exemplos. Porque você tem, frente a esse Estado, que é fraco, o ineficiente, você tem um crime organizado. O nosso maior inimigo hoje em dia, na minha opinião. Você tem o adversário que é Estado fraco, não consegue te entregar direito humano e bem-estar, te transformar numa Silicon Valley da vida, e você tem um crime organizado que aproveita. E não tem maior inimigo do bem-estar e do direito humano do que o crime organizado. Acaba com o bem-estar porque o cara que o chinês vai investir no Brasil não vai investir. Quando você vê 50 decapitados na prisão, você não vou investir no Brasil, não vou mandar expatriado. Acaba com o bem-estar, ninguém vai querer investir. A gente está sonhando que vai achar que vai ter investimento estrangeiro, com essa insegurança. E o direito humano está óbvio, mas é bom falar. A cidade do mundo onde mais se mata a mulher hoje não é na Síria, não é na Arábia, é no México. A cidade do mundo onde mais tem feminicídio, acho que é Ciudad Juárez ou Tijuana. Porque o crime organizado mandou matar, tem tráfico de órgãos, tem um monte de coisa. O nosso problema mais fácil porque o nosso problema depende da gente. Reformar o Estado, combater crime organizado, na minha humilde opinião. O problema africano é bem diferente. Que eles estão ainda numa tradição que não é do Estado-nação.
Quando a gente xinga no boteco, a gente xinga político. Eles não xingam político, porque não existe essa conexão de Brasília, Estado-nação. É diferente. Então eles têm que inventar o jeito deles. Não é a ONU, a União Europeia tem que ir lá e falar, faça isso. Não. A gente só pode fomentar, ajudar. A gente não, mas aqui latino temos nossos problemas. Mas os países avançados. A solução tem que ser uma solução africana, não sei qual. O desafio da África é esse, inventar uma solução para, sem negligenciar o lado étnico, a tradição, andar por direito humano, bem-estar. Eu acho que todo mundo aqui quer bem-estar, todo mundo quer iPad e andar na rua com segurança. Então, a gente não consegue por outros motivos, eles não conseguem por motivos, acho, mais graves, mais difíceis de consertar. E como você está com países onde a única administração que funciona, apesar dos pesares, é o exército. Porque o exército é disciplina. Você pode chamar seus amigos para ser general, capitão, soldado. Se o cara não trabalha, não acorda, está com barriga grande, ele não vai te defender. Então tem um mínimo de estrutura. E os golpes de Estado sempre vêm do exército. Porque lá, ainda que você tenha gente capaz de mudar a situação. Não estou defendendo o golpe de Estado. Meu pai quase morreu num golpe de Estado. Eu não teria estar aqui se ele morreu no golpe de Estado. Tomou uma bala aqui em 72, num golpe de Estado no Marrocos, do exército. E na África você vê sempre esse golpismo de grandes pessoas, de grandes militares de destaque, ou de pessoas totalmente medíocres, mas que chegaram lá porque tiveram o que as pessoas moderadas que nem a gente não tem, garra. O cara viu um momento, bum, atirou na bala. Então vou mostrar alguns casos que merecem... morreu de novo. Essa área de TI não funciona bem, sempre falei isso. O grande Thomas Sankara, alguns conhecem talvez aqui, esse rapaz fez um golpe de Estado num país pequeno chamado Burkina Faso, no 82, 3. Na verdade, já tinha tido um golpe de Estado numa junta militar muito fraca. Ele pegou o poder deles, ele é admirável, ele era comunista. Se ele é comunista, eu sou comunista então, porque o que ele fez eu faria. Ele chegou e falou, cara, Coca-Cola proibido. Não, ele falou não. Chegou e falou, vamos proibir as baladas. Por quê? Porque na balada a Coca-Cola custa um salário mínimo. Eu vou proibir. Vamos fazer baile popular. Você fechou as baladas, começaram a fazer baile popular e ele virou DJ. Ele colocou Coca-Cola a 10 centavos. Chegou no governo e falou, ninguém viaja de classe executiva. Todo mundo de econômica. Proibiu o machismo. Bom, lá foi um pouco louco porque não se proíbe machismo tão fácil. Mas ele falou, eu não vou conseguir proibir machismo. Mas toda sexta ele obrigava os homens a ir no mercado. E lá... ir no mercado para o homem era degradante. Ele obrigou. Bom, com certeza ele acabou morrendo. Morreu em 87, tomou vários tiros. E morreu. E colocaram outro militar, fraco, que fez a política que todo mundo queria fazer. Roubar e ficar no subdesenvolvimento. E o Burkina Faso, até o dia de hoje, é um país pobre. O Sankara, queremos ou não gosto muito da violência, mas o que ele fez? Ele falou, vou recusar a ajuda internacional. Eu não quero arroz europeu. Eu não quero comida de vocês. Vamos trabalhar. Botou o povo a trabalhar. Em 3 anos, tinham comida. Não sei o que. Não, ele fez. Mataram ele. Isso morreu. Bom, falei, Sankara é extraordinário. Podem gostar ou não. Tem várias contradições. Sanogo, acho que esse foi no Mali, tipo de o tenentismo que você tiver no Brasil, nos 30. Uma oportunidade, essa era a capital. Então, falei, governo fraco, o exército vai embora, os melhores vão para a Europa. O que fazem os caras? Eles te mandam para os Estados Unidos, ou para a França, para o Israel, para a Rússia, quando a Rússia era comunista, para treinar. Esse estudou nos Estados Unidos, num campo americano, esqueci o nome do campo. Ele voltou, fez golpe de Estado, não tem coincidência. Mas depois caiu, porque não conseguiu segurar. Durou 1 mês, eu acho. Esqueci o nome, o Guèye, esse da Costa de Marfil, também entrou naquela onda do racismo, falei ivoirité, que você, para poder participar do país, para poder ter ajuda social, tem que ser da etnia deles. O Guèye foi 2000, 2001, também caiu. Meu grande amigo, Moussa Dadis Camara, esse da Guiné. Esse rapaz merece vários filmes, vários livros, inspirou um livro que saiu agora na França, me inspirou também, grande homem, tomou um tiro na cabeça aqui e sobreviveu. Sobreviveu,
porque levaram ele no avião, um jatinho estava lá, na minha cidade, no Marrocos, no hospital que estava do lado da minha casa, hospital militar. E os caras fizeram um milagre, reconstruíram aqui, só que ele falou, não vou mais voltar para o poder, tá bom, fica lá, não quero mais brincar com vocês. Falo grande homem, eu gosto muito de homem extraordinário, mas ele fez muita besteira também. Não vou entrar nos detalhes, mas o Dadis Camara também, o típico militar africano. Filho do povo, de uma etnia ruim, na floresta, sabe, tinha nada, nem pai tinha nada. Foi treinar paraquedista na Alemanha. Sempre você tem força de élite, paraquedista, cara capaz, com garra, motivado, limpo, que eu passei paraquedista, você tem que ser limpo, porque para você pular e quebrar seu quadril, você tem que ser corrupto. O cara corrupto não vai entrar na força especial para tomar porrada, ele vai fazer outra coisa. Essa é a minha opinião. Foi para a Alemanha, aprendeu lá, ele fala alemão, e voltou, fez golpe de Estado. Quando ele fez golpe de Estado, ele era diretor do setor de gasolina, do exército, do combustível. Ninguém acreditava nele. O cara da logística fazia um golpe de Estado. Você pensava que era ser o general da Escola Superior de Guerra? Não, o cara do combustível. Ficou lá 4 anos, fez a gestão étnica do poder também, trabalhou com os caras dele. E fez muita besteira também. Fez muita besteira e acabou tomando um tiro. E agora está morando no exílio. Mas não quer mais entrar na política. Mas você tem que, enfim, para entender esses caras, a gente não pode ver com nossa visão de golpe de 64 ou de ocidental. Tem uma urgência em alguns países da África. O país sabe, quando você tem a máfia colombiana comprando o seu país, você tem que fazer uma coisa. Eles fizeram umas coisas. Eu não estou falando que é bom ou certo, fizeram umas coisas. E às vezes dá certo, como no Sankara, até um certo nível, ou não dá certo. Mas, é que falei, a gente não pode pensar na África com a nossa visão de democracia, direito de Estado de Direito, Estado-nação. Tem que inventar, a solução não vem da gente, vem deles. A gente não tem uma solução. Porque é uma pena que um cara como o Dadis Camara seja obrigado a entrar no golpe de Estado. Talvez teria que fazer política. O que falo para o Brasil? As pessoas boas têm que fazer política. Não tem que ir para Miami. Esse cara não foi morar na Alemanha. Ele foi morar no país dele, fez política do jeito dele. Talvez tinha que inventar um sistema para atrair talentos e pessoas que querem mudar a situação. Mas quando você toma o poder por um meio militar, você tem que comprar alianças. É uma máfia da madeira, máfia do diamante, máfia do armamento. Você tem que ter cuidado de quem você comprar armamento, porque esse cara vai te proteger. Se você comprar da Rússia, é Putin. Se você comprar do americano, o Putin não vai te proteger. Ele vai proteger seu inimigo. É complicado. Não é só tomar o poder. É uma química, uma energia que esses caras perdem para se manter no poder, que eles poderiam perder para modificar os países deles. E a sorte do Brasil é que a gente tem instituições muito fortes. Eles não têm. Corte Suprema tem lá, mas o cara mata. Não tem essa... Não tem piloto, o Brasil tem piloto automático. Você pode ficar 3 anos sem presidente e o país funciona. Agora lá não. Enfim, é barbaridade na primeira hora. Acho que estamos terminando aqui. Ah, sim, mais um rapaz, esse cara é legal também. Legal não, mas ele merece um filme chamado o Paraquedista. Esse é argelino, desertor, e está na Al-Qaeda no Maghreb Islâmico. Acho que morreu esse cara. Acho que morreu. Técnica de guerra, difícil de achar. Caso brasileiro, a gente está com muita sorte. O nosso crime organizado ainda não chegou nesse nível. Quando você vai ter um desertor do exército, do BOP, do paraquedista, entrando para fazer isso, aqui com drogas, acabou. Tem um cara chamado Marlboro. Ele é terrorista Al-Qaeda, mas ele vive no Sahel, no Mali, Níger. Nem a França e os Estados Unidos conseguem pegar. Várias vezes saiu o obituário dele, chama Mortar Ben Mortar, alias Marlboro. E sempre sai de novo. Treinamento militar. É muito fácil matar um imbecil em Barcelona que jogou uma van, aquele burro, do que matar esses caras. Eles sabem se esconder, não usa rádio, não usa telefone, sabe andar com um dedo a menos, não chora, sabe? Treinamento militar, é um aguentador, tem motivação, tem doutrinamento ideológico, ele sabe o que está fazendo. Não é um imbecil que se joga numa van porque a namorada que terminou com ele, ou porque ele, sei lá. Não, esses caras fazem uma coisa bem assim, pensada. E fazem grana. O Marlboro faz muito tráfico não de Marlboro mais, de cocaína. Então é útil e agradável. Entendeu? E
não tem, no Brasil, se a gente chegar nesse nível, nesse limite aí de ter desertor do exército, o desse perfil, acabou. O México acabou por isso. O cartel hoje no México que está crescendo mais é o Zeta. Os Zetas são militares, desertaram. Porque quando você vê que você ganha $1.000 por mês, e o traficante ganha $1.000 por minuto, acabou. E o traficante chamou o Zeta para ser milícia dele. Falou, não, você saiu do exército, você aposentou aos 40 anos, vem cá trabalhar com a gente, vou te pagar muito mais que a aposentadoria. Ok. Quando ele viu como funciona, ele falou, cara, eu posso fazer isso. Porque esse idiota vai ganhar $100.000 por dia, eu vou ganhar só 10 mil. E o Zeta acabou com o cartel, acho que cartel do Golfo, acabou. E quando você acaba com um cartel desse, você tem que aumentar o nível de barbaridade. E o Zeta faz as maiores barbaridades no México hoje em dia. E o Zeta, quando fala no rádio, que nem militar. Eles tinham a rede deles de rádio no México, nem o governo sabia, sabem trabalhar. O que eles fazem? Eles sequestram um engenheiro de TI. Poderia acontecer com vocês. Sequestram 2 anos. Eles vão para a cidade normal, tipo Guadalajara, sequestram o bicho no McDonald's, leva 2 anos no reduto deles, fala, cara, faz para mim uma rede de Wi-Fi. Faz para mim um aplicativo. E depois você vai sobreviver. Alguns sobrevivem, alguns não. Por quê? Técnica militar. Ele não é o cara que vai beber e acabar bêbado e chegar a blitz da polícia a pegar ele. Não. Preparação mental. É atleta de alto nível. E quando vejo o exército brasileiro entrando na maré, na Rocinha, para fazer coisas que a polícia deveria fazer, ou para fazer coisas que não vão ser feitas. Você manda, por exemplo, o exército na maré, para pacificar a maré, tinha o general extraordinário que era o general Escoto, que tinha um plano, tinha uma doutrina, era início, fim, controle das forças, um chefe. E deu certo com o general Escoto. Teve problemas depois, porque quando o exército saiu, a PM carioca não entrou. Falta de verba. Então voltou o tráfico. Mas a pacificação deu certo. Até no alemão deu certo. A parte militar. Hoje em dia, estamos no pânico, a gente manda soldados do Rio, não dos outros estados, que na maré foi muito paulista. O cara que nasceu lá, cresceu lá, tem amizade lá naquele meio, você manda lá sem plano, sem nada, fala, não, faz, quando você vê a Globo, faz assim. Não. E a gente faz hoje em dia operações onde não tem resultado. Isso é falta de... Eu não estou acusando o exército brasileiro tem ótimas coisas. Estou acusando a planificação dos políticos. Você manda um exército, ele faz uma missão. Você não dá a missão, o cara não faz a missão. É simples. E se a gente continuar, isso poderia fazer até um livro de ciência ficção. Se você continuar a mandar o exército a fazer convívio com o tráfico de drogas sem missão, você pode ter esse tipo de fenômeno. Quando você pagar o cara R$2.000 por mês para tomar porrada, você vê outro cara. Tem lugar no Brasil onde a criança não vai na escola porque o tráfico de drogas dá R$200 por dia para ela ficar de olheiro. Quando você vê um cara que você treinou, nós pagamos esse cara para virar sniper. Quanto custa um sniper para treinar? É muito dinheiro. Eu não posso ser sniper, pela minha visão. Eu estou tremendo sempre. Mas imagina esse cara. E você colocar ele no meio do convívio, com droga, tentação e sem missão. Você pode mandar o cara disciplinado. Ele não vai se corromper. Mas se você colocar sem missão para fazer besteira, ele mesmo vai ser desmotivado e vai ser desmoralizado. Então cuidado com o que está acontecendo no Rio hoje em dia. A gente não é Superman. Pode acontecer o que está acontecendo aqui. Ou acontecer no México. Enfim, eu acho que agora que poder ter outro do mundo, ninguém vai querer comprar o livro. Mas compre o livro, que é legal. Compre o livro. Bom, era isso que eu queria falar para vocês sobre a África.